desdobrar um pouco mais, só dois parênteses. É que nesse primeiro momento combinamos aqui cada grupo falar uns 20 minutos para a gente ter um debate antes do intervalo e seguir com mais um momento, né, de grupo. E também dizer que o Oswaldo mencionou 3 grupos, mas vocês estão vendo 2 presentes, e a fala da Andresa também lembrou a situação das mães. Então, a professora que viria do Instituto Federal Fluminense, ela enfim, não teve com quem deixar o filho, a combinação não foi efetivada, ela não está aqui presente, né? E aí, então, fechou parênteses, voltando aí, né? Acho que esse primeiro bloco nosso da conversa aqui, a fala da Andresa, vai trazer algumas pistas do porquê pesquisar. E aí, eu indico para vocês, pensando o histórico de um grupo de pesquisa a partir de um trabalho institucional, já que o nosso trabalho do ELAC começa nesse instituto, eu indico vocês lerem e acessarem um artigo intitulado Pesquisa Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, histórico que destaca a docência, de minha autoria, publicado na edição inaugural da revista Fluminense de Educação Física, em dezembro de 2020. Quem ainda não conhece, joga no site lá do IEF para acessar o periódico. E lá, a partir do histórico institucional em que nasce o ELAC, pela ideia de que o pesquisar não é sinônimo de acabar com a dúvida, mas de atenção ao mundo, na qual questionar e ser curioso é uma forma de inserção protagonista em nossos contextos, diria Andresa, perturbadora também, porque nos perturba aquilo que nos incomoda, e fazer as perguntas muitas vezes perturba aqueles e aquelas que estão no nosso entorno, né? Desloca do lugar habitual, né? A pergunta, o questionamento. E aí esse questionar, não somente então como parte do processo científico ou do fazer ciência, mas também da inserção dialógica e de cuidado com o mundo, né? Questionamos porque nos incomodamos, questionamos porque queremos resolver situações. Apresentando uma das narrativas possíveis de como a pesquisa vem se consolidando aqui no Instituto, lá no artigo, eu faço 3 blocos aproximadamente em relação ao nosso trabalho aqui, mas que também dialoga com o contexto geral. O primeiro bloco, ele destaca a criação do Instituto em 1975, que o ano que vem vai completar 50 anos, num contexto que a lei obrigava a todos os cursos a fazer a prática corporal. E esse primeiro bloco, eu considero que vai até os anos 90, 1990, num contexto de abertura política e num contexto também que se ensaiava a pensar a nossa pós-graduação, lato sensu, a especialização em educação física escolar. Nesse momento, de uma maneira geral, a pós-graduação no Brasil ainda era incipiente. Muitos de nós, professores daquele momento, fizeram seus doutoramentos e mestrados fora do Brasil. Então, a gente tem uma pós-graduação que ela é datada aí dos anos 60, e a gente vai falar sobre isso aqui, mas tem as suas tensões e contradições também. Então, no caso do Instituto de Educação Física, a expressão da pesquisa naquela época, eu identifico que era saber ensinar, aprender a ensinar todas as práticas corporais a todos e quaisquer um. Já escutei várias histórias do professor Tadeu sobre como ensinar natação numa piscina chamada Feijãozinho, para vocês terem a ideia do formato da piscina. Imagina isso lá nos anos 70, se hoje alguns vão dizer que essa piscina está inadequada por não terem o tamanho oficial. Imagina uma piscina que tem uma outra formação. Então, pesquisar a arte da docência, diriam alguns autores, como uma tarefa primordial daquele momento histórico. E na minha avaliação, eu deixo já aqui para o debate, essa é a força do trabalho aqui hoje sendo realizado. Essa é a força. O segundo momento histórico que lá eu destaco é a criação da especialização no início dos anos 90, abertura política, coletivo de autores, para quem é da área da educação física vai entender a questão da cultura corporal, questionando aí a naturalização do corpo, e vai a um período que denominei aqui de 2007 mais ou menos, quando a gente finaliza o trabalho, a primeira turma da graduação inicia, então, para as colegas da UESP, a nossa graduação começa em 2007, a nossa primeira turma se forma em 2010, é muito recente isso, né? E nesse período,
pesquisas e da circulação da pesquisa. Então, muitos de nós, como eu, somos frutos desse momento e que o que nós pesquisávamos, nosso trabalho mais árduo era apresentar nos eventos acadêmicos, né, nos congressos da área da educação geral, da educação física, da pedagogia, das ciências da natureza. Ali congregávamos todos, né, os entre aspas famosos e aquelas pessoas entre aspas mais comuns. O terceiro período, então, que lá está destacado nesse periódico, ele vai, então, dos anos 2007 até 2020, quando nesse contexto 2007 a 2020 a gente tem uma entrada de professores, muitos professores, pelos novos concursos, tem o Reúne, que educação física entra ou não entra, né? Tem toda uma discussão sobre isso, e tem a nossa discussão sobre o primeiras comissões para tentarmos realizarmos aqui o nosso estrito sensu. E aí, em relação a como nós somos ainda a única unidade acadêmica da UF que não tem o seu mestrado, o seu doutorado, na minha avaliação, é um compromisso que o próximo diretor, né, o professor Tadeu, ele está em exercício até o meio do ano que vem. Acho que é um compromisso que o próximo diretor, diretora, né, possa assumir em relação ao conjunto do trabalho, porque, voltando ao início, a universidade ela se faz pela relação também entre a graduação e a pós-graduação. Trazendo mais um companheiro para falar conosco, convido o professor Hélio também para compartilhar umas palavras desse momento que a gente está priorizando falar do histórico do ELAC.